Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu apresento para vocês todas as funcionalidades do importador de notas em PDF da Traders Plan. Para quem não sabe, Traders Plan é uma planilha que importa e controla todas as suas operações da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então você consegue realizar importações diretamente dos PDFs, você consegue realizar importações diretamente do site da B3, tanto das operações quanto dos proventos, e é uma planilha que você realiza todo o controle da sua carteira, dos resultados da sua carteira, é uma planilha que te entrega todas as DARFs já prontas para realizar o pagamento e te entrega todos os documentos necessários, todos os relatórios para a declaração de imposto de renda. Então se você não conhece, eu vou deixar um link aqui na descrição para você conferir e ver todas as vantagens e benefícios que a Traders Plan oferece. Se você já comprou, se você já é um usuário ou se você pretende adquirir, essa pasta que eu estou mostrando é a pasta que acompanha, junto com a planilha. Então você recebe uma pasta zipada, você descompacta essa pasta e dentro dessa pasta existem várias subpastas. Essas subpastas elas servem mais para controle pessoal mesmo do investidor. Mas uma delas específica, que chama Modelos PDF, que está aqui selecionada, você vai encontrar diversos modelos que foram usados durante o processo de validação e esses modelos podem te ajudar a ter uma referência para saber qual que é o modelo certo que você deve utilizar. Então, dentro dessa pasta, você encontra alguns blocos. O primeiro bloco é o bloco corretora, que vai do 1 ao 8. Desse bloco, você consegue abrir as notas e visualizar exatamente qual que é o modelo que foi usado para esse tipo de importação. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o importador de notas em PDF, aqui tem já um aviso explicando um pouco melhor, mas a primeira coisa a se fazer é selecionar o modelo da corretora, que existem 3 categorias principais: modelo Sinacor, modelo corretora e modelo web. Então, se você olhar aqui, por exemplo, o modelo corretora Ágora, que seria esse primeiro selecionado, ele é esse daqui. Ele foi adaptado para esse tipo de nota. Se a gente olhar o próximo, o modelo corretora C6 ou o modelo Itaú, são modelos exclusivos dessa corretora e que, obviamente, eles não vão funcionar se não forem devidamente selecionados. Já no modelo Sinacor, você tem uma variedade maior de opções, porque é um modelo padrão que praticamente todas as corretoras oferecem. Mas também não é via de regra. Algumas corretoras são mais difíceis, por exemplo, o Banco Inter. O Banco Inter é uma corretora muito difícil de fornecer a nota nesse padrão. Ela prefere que o usuário baixe por conta própria usando o sistema deles web. O sistema deles web é esse sistema aqui, que oferece a nota nesse padrão, e o usuário deve realizar o salvamento através de algum navegador, usando aquela função salvar como, imprimir, que a nota sai nesse perfil. Então, você já sabe agora que dentro do modelo da corretora você tem as opções Sinacor, corretora e modelo web. A única coisa que eu quero destacar para vocês é que todos esses modelos eles foram validados usando o Adobe Reader, com exceção do web. Por que com exceção do web? O modelo web ele usa o salvamento do navegador. Então, se você consegue realizar a leitura pelo próprio navegador, ele não perde nenhum dado. Então, o ideal é que você utilize, nesse caso, o navegador para realizar a leitura das notas. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu deixei aqui separado algumas notas de algumas corretoras específicas. Então, vamos começar pelo Banco Inter modelo web. No caso do modelo web do Banco Inter, eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar a opção Abrir com e vou selecionar a opção Microsoft Edge. As notas elas vão ser abertas nesse padrão e provavelmente estarão individualizadas. O que eu quero dizer por individualizada é que você vai ter uma para cada data. Então existe um software que você pode usar, existem vários softwares na internet. Eu recomendo esse daqui, que chama I Love PDF. O I Love PDF ele permite que você edite os arquivos PDF. Então você pode juntar, você pode dividir. E isso daqui pode facilitar para você na importação de notas. É bem simples, você seleciona a opção, seleciona os arquivos e ele vai te entregar um arquivo agrupado, mais ou menos parecido com esse daqui. E como é que você faz para lançar esse arquivo aqui dentro da planilha? É bem simples. Você vai selecionar a corretora, Web Inter, e vai usar a função colar. Existe essa função renomear corretora, por quê?
Porque você pode ter alguma corretora um pouco diferente dessas, mas que usa o mesmo padrão de nota. Por exemplo, a Easy Invest, quando se tornou Nubank, ela usava o mesmo padrão de nota. Então você poderia simplesmente colocar aqui Nuinvest e continuar utilizando esse modelo para essa corretora. Você está renomeando os dados importados de acordo com essa corretora. Então isso facilita um pouco. Mas se você quiser que a gente adicione, basta você passar para a gente a nota, que a gente via e-mail, você faz o envio e a gente faz a validação. Dentro do possível, se for possível, vamos adaptar e incluir na relação de notas. Nesse teste a gente vai estar usando o Banco Inter e depois algumas outras notas. Quando você seleciona o Banco Inter, ele já te informa, já te dá uma mensagem explicando que você deve usar o navegador para realizar a leitura e um procedimento para o salvamento dessas notas que é bem específico para esses usuários. Então, se você é usuário do Banco Inter, vale a pena ler esse procedimento e realizar para que suas notas não tenham problema. Então, selecionando o Banco Inter, eu vou abrir aqui a nota de corretagem e vou usar o Ctrl A. Se você tiver o problema dele selecionar esse botão, você pode clicar aqui no começo e arrastar até o final. E com o Shift você consegue clicar, eu estou segurando o Shift nesse momento, ele vai descer e selecionar tudo. Agora seguido de um Ctrl C, em que ele copia esses dados para dentro do clipboard do sistema, ele deixa salvo num temporário. Clicando em colar, você já vê que ele fez a importação. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa importação. Então, do lado esquerdo, a cada 19 linhas, você tem uma nota de corretagem, separado por taxa, por data, por nome da corretora, por número da nota e todos os valores que compõem ali a nota de corretagem. Então, aqui temos 1, 2, 3, no total temos 28 notas. E do lado direito, você tem as operações, tá? E essas operações, elas geralmente vêm num nome completamente diferente que você deve trabalhar esse nome e classificar a operação. O importador de PDF, ele já faz isso para você. Então, quando a gente seleciona algum dessas linhas, por exemplo, Itaúsa, ele já mostra aqui o ticker ITSA4 e já te dá aqui o mercado à vista e o tipo ação. Quando você desce e faz algum outro teste, por exemplo, Magalu 3F, ele já vai tirar o F e já vai dizer que esse ticker é o Magalu 3, à vista ação. Vamos verificar se tem alguma opção que não seja à vista ação. PetroRio. PetroRio, em 2020, era uma ação isenta. Ela perdeu a isenção em 2021. Então, se a gente clicar nela, ele já vai te dizer que é uma ação isenta até 31/12/2023 por via de regra, mas se o lançamento tivesse sido dentro do prazo, se fosse até 31 de janeiro de 2021, ela não estaria como ação isenta, estaria como ação. A planilha sabe identificar isso também. E agora, o que você precisa fazer? Você precisa classificar essas operações. Você pode tanto confirmar uma a uma, por exemplo, Via Varejo é a via estação, tá certo? Confirma. WEG é a via estação, confirma. Então ele vai dizer, você verificou? Ok. Itaúsa, confirma. Confirma. Você pode ir confirmando uma a uma. BCFF11, fundo à vista, fundo de investimento imobiliário, confirma? Ok. Agora, se você der um turbo, se você clicar nesse turbo, ele vai fazer todas as operações sem que você tenha que ficar olhando uma a uma. Ele faz tudo no automático. Ele vai te dando alguns avisos, se tiver ação isenta, de acordo com o que você estiver processando, só para você estar ciente. E quando ele termina, você tem aqui tudo já classificado. Bastaria clicar em salvar notas e importar, que ele salvaria todos esses dados dentro da sua planilha. Mas uma coisa muito importante para explicar para vocês é que essa parte é completamente diferente dessa parte. Por quê? Eu vou limpar tudo e vou colar novamente. Se porventura eu não classifico essas operações, se eu não faço essa classificação e clico em salvar notas e importar direto para o 4, eu vou estar importando todas essas notas, os valores das notas, os custos, tudo isso daqui, e não vou estar importando nenhuma operação.
Eu não vou fazer isso porque eu quero simular diversas situações com você, mas eu quero explicar para vocês na teoria. Se porventura você realiza uma importação através da B3, você não vai querer importar novamente as operações. Então, você pode importar as notas e não classificar as operações. Dessa forma, você vai ter salvo somente as notas através das notas e as operações através da B3. Agora, se você não quiser importar através da B3, você pode fazer dessa forma, você classifica tudo e usa a função salvar e importar notas, que vai salvar absolutamente tudo, tanto as notas quanto as operações. Explicando para vocês agora o funcionamento desses outros itens, né? Adicionar data no número da nota, você pode adicionar para evitar que notas com o mesmo número em 2 anos distintos ocorram. Então, quando você faz isso daqui, você vai ver que o número da nota ficou muito maior aqui do lado. 33 tal, ele veio para cá. Então, ó, 26/05/2022 e ele vai estar adicionando esse número, essa numeração aqui. Você pode ou não usar essa opção, fica a critério do usuário. Essas outras opções eu vou explicar na próxima importação, eu vou explicar para vocês o que significa isso e isso daqui. Agora eu vou abrir uma nota do modelo Clear. E no modelo Clear, eu separei em à vista e em BMF, usando o I Love PDF, eu fiz essa separação, mas não é necessária, não é obrigatória. Você pode, num único arquivo, então, por exemplo, eu abri aqui o arquivo. Tá? Nesse arquivo aqui, eu tenho notas tanto de futuros quanto do mercado à vista. Está tudo agrupado no mesmo arquivo. Então, aqui eu vou usar o Ctrl A para selecionar tudo e vou usar o Ctrl C para copiar. Depois de copiado, eu vou selecionar a opção Clear e vou colar as notas. Então, aqui foram 19 notas e 547 operações. Vocês vão se atentar que a descrição ela já não tem mais o ticker, ela é a descrição direta da empresa. Então, existe um processo de validação interno, que é totalmente offline também, que converte esse ticker para você. Então, Smiles On, ele já vai te dizer que é o SMLE3, o OION, ele vai te dizer que é o OIBR3, o Petrobras, todos eles vai ser dessa forma. E você pode também tanto confirmar quanto usar o turbo, também é a possibilidade. Porém, tem essa opção aqui que se chama não adicionar D em operações day trade. O que significa? Se você tem uma operação day trade, a planilha ela importa com esse D do lado, com esse Dzinho do lado. E se você clica em não adicionar o D, ele vai tirar o D do ticker. Ou seja, ele considera que é o mesmo ativo. Se você adiciona o D, se você tira essa opção, ele vai ter esse Dzinho no ticker. O que isso significa? Significa que as operações elas vão ser importadas com tickers diferentes. E, por consequência, os preços médios dessas operações são diferentes. Isso impacta muito se você tem operação de swing trade e de day trade no mesmo dia com o mesmo ativo, porém a nota de corretagem apresenta o D em duas negociações distintas com quantidades diferentes. Por exemplo, você fez um day trade de 100 ações, porém foram 2 lotes, uma compra de 200 e uma venda de 100. Essa compra de 200 ela vai acompanhar o D. A nota de corretagem vai dizer que essa compra de 200 se refere a uma operação day trade, mas na realidade não. Somente 100 ações foram day trade, as outras 100 não foram day trade. E isso pode gerar uma inconsistência para você na planilha que vai precisar ser resolvida depois. Então, assim, se você usa esse recurso do D, você vai precisar depois verificar se alguma ação ficou com o D a mais, se alguma ação ficou com o D a menos e fazer o split. Então, basicamente, o que isso significa? Vamos supor aqui que nessa data aqui foi importado um ITSA 4, 200 ações, ao preço médio de 15, tá? E na mesma data foi feita uma venda ao preço médio de 16, de 100 ações.
Então, aqui você tem um day trade de 100. Então, 100 foram day trade. O que a planilha entende? A planilha entende que 100 foram day trade, 100 foram swing trade, e ela vai tirar aqui o preço médio dessas duas operações. Porém, as notas de corretagem, elas podem vir com o D nas duas operações. Então, se ela vem com o D nessa operação e com o D nessa operação, o que você tem nessa situação? Essa tela aqui ela vai ficar amarela e vai te dizer que você tem uma operação em swing trade com o D, o que está errado. Porque essa operação ela não é day trade, ela é swing trade. Então, o que você precisa fazer na planilha? Você precisa ajustar isso. Você precisaria clicar no 200, clicar no split, colocar 100 ações sem o D e separar. E daí a planilha ela separa para você. E você fica somente com 100 day trades na compra, 100 day trades na venda, corretamente. E o swing trade ele fica sem o D. Eu quis só passar por essa situação para explicar para vocês esse botãozinho do não adicionar o D. Por definição, ele vem com esse botão de não adicionar o D e fica fácil para as pessoas, porque acaba não criando nenhum tipo de confusão. Porém, se você faz esse tipo de operação, swing trade, day trade, no mesmo dia, com o mesmo ativo, é importante que você verifique, porque fazendo pelo preço médio, pode ser que a apuração não fique 100% correta. Pode ser que ela fique alguns centavos a mais para o day trade, alguns centavos a menos para o swing trade. E alguns usuários gostam que fique realmente redondo o processo. Então, ele vem por definição sem adicionar o D. Você tem a opção de colocar o D de volta e fazer os ajustes. Se você não quiser, você não adiciona. E a terceira opção é a das ações isentas. Por quê? As ações isentas elas podem perder a isenção para a compra, mas não para a venda. Então, por exemplo, no caso da PetroRio, que aconteceu, você teria perdido a isenção em janeiro de 2021, mas se você comprou esse ativo, você tem ele isento na sua carteira. Então, você pode estar carregando ele isento e você quer ser lembrado que esse ativo está isento, para quando você vender ele com a isenção. Então, essa opção aqui do I permite que você separe. Se você comprou antes, durante o período da isenção, você pode colocar um I no ativo. Se você comprou depois, você tira o I do ativo, porque daí você vai ter dois preços médios para cada ativo. O ativo na época que foi comprado que ele era isento e na época que ele foi comprado que ele não era isento. Também, essas daqui são configurações avançadas, tá? Estou explicando, a maioria dos usuários não se preocupa com essas operações. Se você for um usuário avançado, você agora sabe para que serve cada uma delas. E remover o F das fracionárias, essa era uma função antiga, porque alguns usuários acabavam cadastrando o F e também tinha o problema de separar os tickers, que dava errado. Então, por definição, a planilha sempre remove os Fs das fracionárias. Continuando aqui, eu vou importar mais algumas notas para vocês verem. Genial. Vamos abrir aqui Genial. Ctrl A, Ctrl C. Vamos selecionar Sinacor Genial, colar aqui. Então, essas daqui são notas exclusivamente day trade. Então, eu posso tanto marcar com o D, marcar sem o D, tanto faz. Vou usar o turbo, ok. Importante destacar sobre a operação day trade, que é a operação de futuro, né? Não é uma operação de day trade, foram day trade, mas são operações de futuro. O que acontece com o mercado futuro? No mercado futuro você compra contratos. Então, esse contrato aqui, no caso do WIN, ele é um contrato do valor do índice em alguma data futura. O preço médio de compra desse contrato, ele é de acordo com o índice, mas não representa o valor financeiro da operação. Por isso que existe um ajuste de valor ponto aqui. Esse ajuste de valor ponto, ele ocorre quando você confirma uma operação. Então, por exemplo, esse WIN Z20, ele tinha o preço médio de compra na nota fiscal, na nota de corretagem, de 113,440. Mas quando você confirma ele já vai atualizar pelo valor do ponto do mini índice. Então, ele vai passar a ser 22,688. Ele não é mais o 113.
ele é o 22.688, porque dessa forma você vai conseguir chegar no valor financeiro correto da operação. Então, você não precisa se assustar com isso daqui. Isso daqui é um procedimento normal, que é simplesmente para chegar no valor financeiro do contrato. Então, a planilha faz isso de forma automática para índice, dólar, mini dólar, enfim, juros, outros. Ela já vai atualizar para você o valor da pontuação de acordo com o nome aqui do ativo. E quando você for classificar, ela já faz isso de forma automática. Então, se você é uma pessoa que opera day trade, basta você abrir, colar a nota, ok, turbo, ok, salvar e importar, pronto, já está tudo dentro da planilha. Vamos passar para a próxima. Eu separei aqui da Modal. Da Modal sempre o pessoal fica em dúvida, porque a Modal ela criou esse padrão que é um pouquinho diferente do padrão que vocês estão acostumados. É um padrão um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês. E eu chamei esse padrão de Modal Mais. Eu vou colar aqui, Modal Mais. São notas de 2019. Foram 73 notas, 457 operações. Essa nota, ó, a descrição ela já traz a descrição do ticker. Ela não traz aquela descrição completa. Então, vou dar um turbo, ok. Ele faz aqui o turbo. Aqui, ele fez o seguinte, ele parou o turbo no FIBRE 3, porque esse ativo ele já não é mais negociado na bolsa. Ele era o ticker da Fibria, e a Fibria foi comprada pela Suzano. Então, quando ele não consegue identificar e classificar um ticker, ele vai parar o turbo, e daí aqui você vai colocar assim, ó, à vista, tipo, ação. Ok. Confirma. E quando você confirma assim, dessa forma, ele já cadastra no banco de dados para que não precise realizar novamente. Então, ok. Ele já fica salvo o Fibria, já fica salvo que é uma ação. Então, bem tranquilo também, rapidamente já está tudo importado e classificado. Eu vou mostrar para vocês esse modelo da Modal Mais, que causa um pouco de confusão. Então, você tem o modelo Modal Mais, que é esse modelo, e você tem um modelo que é só da Modal, que é esse modelo. É a mesma empresa, é a mesma corretora, às vezes ele vem inclusive sem o logo, mas é assim mesmo, eles fazem esses dois modelos de nota de acordo com o lugar que você gera a nota. E para finalizar, eu tenho também essas notas da NuInvest. Eu estou tirando sempre o zoom para ocultar os dados aqui do usuário. Então, vamos lá. NuInvest. Ok. 48 notas, 202 operações. A NuInvest já traz também o ticker do ativo. Então, a gente vai dar o turbo, ok. Ele classificou tudo. Super rápido, muito rápido. Salvar notas e importar. Bom, depois de ter importado as notas, vocês vão passar para a etapa de verificação da posição consolidada, da posição projetada, perdão. Essa etapa de posição projetada, ela é muito importante, porque quando você tem todos os ativos cadastrados na planilha, você pode clicar aqui em posição da carteira e vir em posição projetada, e aqui vai aparecer exatamente a posição que vai ser após o processamento das notas. Então fica fácil, você pode colocar aqui 31/12 de 2021, no caso 2022, e ele vai aparecer aqui a posição que vai estar nessa data. Então, o segundo passo que vocês vão fazer depois de importar as notas é realizar a verificação da posição projetada. Sempre. Importou as notas, vai para a posição projetada, verifica se está tudo bem, e depois de verificar se está tudo bem, vocês vão passar para o passo de processamento e depois do processamento vocês vão ter toda a apuração de imposto de renda pronta.
Eu vou deixar um vídeo aqui em cima que mostra essa segunda etapa, essa parte de processar, que também é relativamente simples, não é difícil. A planilha ela pode parecer um pouco complexa, mas ela tem uma curva de aprendizado que torna ela mais fácil. Cada vez que você mais mexe, mais interage com ela, você aprende como é que ela funciona, até o momento que ela fica extremamente fácil. Então a gente tem muitos contadores usando ela, contadores apuram para seus clientes. Temos muitos investidores. Hoje o grupo de Telegram tem mais de 1.700 usuários que estão constantemente se ajudando, trocando aí informações, e a planilha está constantemente sendo atualizada. Pelo menos aí uma vez por mês ela recebe atualização de conteúdo, de novidades, de layout, de banco de dados, enfim. É uma série de coisas que está sempre sendo atualizada. Eu vou deixar aqui na descrição o link da planilha para se você tiver interesse em conhecer mais. Temos eu tenho aqui no canal diversos vídeos que vocês podem conferir e aprender tudo sobre essa planilha. E se vocês tiverem dúvida, obviamente, eu fico 100% à disposição. Vocês podem deixar aqui nos comentários suas dúvidas ou mandar e-mail. Eu estou 100% à disposição de vocês. Eu agradeço quem assistiu até o final do vídeo e mando um grande abraço para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.